Olá para você que acompanha o meu canal no YouTube, Igor Awad. Hoje eu quero tratar com vocês um tema importante que vem esclarecer algumas postagens que eu tenho feito, algumas coisas que eu tenho escrito atualmente, que é acerca da questão da democracia das massas, do perigo da democracia das massas e da dissolução dos corpos naturais. Preciso que vocês entendam o contexto que eu estou falando isso, e eu sei que isso não fica claro para muita gente, né? Onde é que a questão dos corpos naturais se encontra dentro da ideia de sociedade e como é que a questão da democracia das massas ela é perigosa para nós atualmente. Antes de falar do que eu vou falar hoje, eu queria deixar claro para você o seguinte, que você entenda uma coisa. Democracia de massas é um termo contraditório e confuso, porque as pessoas pensam que democracia de massa é uma forma de democracia. Na verdade, não. Democracia de massa é uma forma de ditadura. Vou pedir desculpa para vocês, porque está tendo uma obra aqui perto, talvez o barulho esteja atrapalhando um pouco. Mas eu acho que vocês vão conseguir ouvir o que eu estou dizendo. Então, voltando. Democracia de massas não é democracia. Democracia de massas é uma forma de ditadura. Só para vocês entenderem rapidamente. O que significa democracia? Demos significa povo. Então, democracia é governo do povo, de uma maneira bem breve. Para que haja democracia, então, eu tenho como pressuposto a existência do povo. Na democracia de massas, não. Eu preciso que haja dissolução do povo em massa para que eu crie um sistema de governo dirigido para as massas. Então, necessariamente, para que haja democracia de massas, eu tenho que ter a destruição da ideia de povo. Se eu destruo o povo em massa, se eu converto o povo em massa, eu não posso ter democracia. Então, democracia de massas é um termo confuso e perigoso, mas na verdade significa uma ditadura. E mais, é justamente a forma política da ditadura socialista. Uma vez dito isso de uma maneira breve, eu preciso que você entenda rapidamente o que significa massa. Se o povo é o pressuposto para a existência do sistema democrático, a massa ela é pressuposta para a existência do formato de regime de democracia de massas, que nós já vimos que é ditadura. Então, a massa ela possui duas características fundamentais. Primeiro, a massa é amorfa. A massa ela não tem forma. A forma, por assim dizer, de uma maneira rápida, é aquilo que distingue uma coisa da outra, né? De maneira mais fundamental. Nós distinguimos as coisas a partir das formas que ela ganha. Então, a gente, até corriqueiramente, a gente fala, não, a coisa está ganhando forma agora. A coisa está ganhando forma porque ela está ganhando uma identidade própria. Ela está ganhando um traço distintivo, aquilo que a diferencia das demais coisas. Quando a coisa perde a forma, ela se deforma e ela tende à indiferenciação. A massa ela é justamente esse estado de diferenciação. É o conceito antigo de caos, o indeterminado. Então, pense numa massa de pão ali feita pelo padeiro. O padeiro cria a massa de pão e vai criar os pãezinhos dele. Vai dar a forma. A forma da massa, a massa ganha forma na medida que o padeiro cria os pães. Mas a massa, ela mesma, ela é sem forma. E o padeiro, ele gere aquela massa de maneira arbitrária. Ele dá àquela massa a forma que ele bem entender. Ele pode largar de mão, ele pode criar vários pães, ele pode criar um pão enorme, ele dá a forma que ele quiser. Além disso, então, além da massa ser amorfa, ela é também moldável. É a segunda característica. Ela pode ser moldada por aquele que tem poder sobre a massa. O que a gente precisa para criar uma sociedade de massas? A sociedade, a ideia de sociedade, ela remete à ideia de associação. Sociedade, sócio, associação. Então, associação de pessoas em grupos e a associação desses grupos entre si forma o que nós entendemos por sociedade. Para que haja democracia de massas, é preciso transformar a sociedade em massa. Como é que eu transformo a sociedade em massa? Eu transformo a sociedade em massa dissolvendo esses grupos. Daí a minha insistência em falar dos corpos naturais, dos grupos naturais. Quando eu dissolvo esses grupos naturais, a família, as corporações profissionais, as associações, quando eu dificulto a criação e manutenção desses grupos, e mesmo trabalho pela sua dissolução, eu estou usando uma política de massificação da sociedade.
Quando eu transformo a sociedade numa massa indiferenciada de indivíduos, um bando de indivíduos olhado de cima, eu tenho então a característica, né, a distintiva da massa, que paradoxalmente é não ter distinção nenhuma, é não ter forma distintiva. Mas uma vez desprovida de forma, a sociedade, ela decaída no caos, ela vai reivindicar um governo, alguém que conduza essas massas. Esse é o modo de democracia de massas. Então o governante ele vai ter o poder de dar a forma que ele bem entender à sociedade. A sociedade não, as massas, né? Porque a sociedade já foi desfeita. Então, da mesma forma que povo é pressuposto para a democracia, massa é pressuposto para a democracia de massas, que não é democracia, é em essência uma ditadura. Então, a minha preocupação nesse momento é que existe uma caminhada contínua, apesar dos governos mudarem, de implantação no Brasil do sistema de governo de democracia de massas, na qual você cria uma massa amorfa, sem corpos intermediários, e que o governante vai dar o tom, ele vai moldar a sociedade da maneira que ele bem entender, comunicando-se direto com ela, sem a ausência de corpos intermediários. Então, estraçalhar os corpos intermediários significa instaurar uma ditadura chamada democracia de massas, que de democracia não tem nada. A nossa missão no momento, é por isso que eu tenho insistido nesse ponto nos meus vídeos, é restaurar os corpos sociais. Então é preciso uma política pública efetiva de proteção à família. Não basta o governo, como esse governo tem feito, encampar um discurso de proteção à família tradicional e não lançar mão de nenhuma política pública que garanta a um pai de família ter uma jornada de trabalho de um tempo razoável que o permita desempenhar a sua missão enquanto pai, enquanto marido. Isso demanda tempo. Agora, se ele não tiver um salário digno, ele vai ter que ter 2, 3, 4, 5 empregos para conseguir dar o suporte material para a família. Mas e a sua presença afetiva? Não é? A sua atenção com o filho, com a esposa, como é que faz? O governo, por um lado, encampa um discurso de proteção à família, mas de outro lado, por outro lado, encampa uma agenda liberal. E nós sabemos historicamente que o liberalismo ele trabalha pela dissolução dos corpos naturais. Eu já dei o exemplo da Revolução Francesa proibindo a existência de corporações de ofício, submetendo o trabalhador a uma jornada de trabalho de 18 horas, por exemplo. Imagine, como é que um trabalhador, trabalhando 18 horas, ele vai conseguir desempenhar a sua missão enquanto pai e enquanto marido, enquanto esposo? É impossível. Então o liberalismo ele trabalha pela dissolução dos corpos naturais, ou seja, o liberalismo ele abre os caminhos para o advento de um sistema de democracia de massas, ou seja, para um sistema ditatorial. Daí a minha preocupação toda nesse cenário político atual e a minha preocupação em trazer para vocês esse conceito fundamental. Massa. Massa não é a mesma coisa que povo. Democracia de massa, portanto, não pode ser a mesma coisa que uma real e verdadeira e autêntica democracia. Para que haja democracia, é preciso haver povo, é preciso haver sociedade. Sociedade entendida como articulação de grupos naturais estruturados e fortes. Isso é democracia. O governo desses povos, desses grupos enquanto povo, isso é democracia. Agora, democracia de massa, a massa não tem poder nenhum sobre si. Algum agente externo, que é o governante, ele vai não só ter o poder sobre a massa, como o padeiro tem o poder sobre a massa de pão, como ele vai moldar essa massa ao seu próprio sabor. Então, dito isso, acho que me alonguei um pouquinho mais do que deveria, mas espero que tenha ficado claro para vocês. Democracia de massa é a forma própria de uma ditadura, e é exatamente a ditadura socialista que visa a implantação desse modelo. Atentemos para esse perigo. A nossa missão é, ao contrário de estraçalhar os corpos intermediários, é restaurar os corpos intermediários, para que assim a gente possa caminhar para uma real democracia, e não para uma ditadura travestida de democracia. Um abraço para você e até o próximo vídeo.